Boa noite, igreja querida. Eu tenho que começar, eu digo eu tenho porque não seria a nossa escolha, mas eu tenho que começar falando de algo que não é um motivo de felicidade, um motivo de alegria. Essa semana, a família Simões, Arnaud, perderam o seu patriarca, não é? Patrícia, como é o seu nome de família, filha? Não estou lembrado. Então, também, enfim, Carlos Alberto, nós pedimos oração. Eu tenho a impressão que as mensagens foram recebidas pelo menos por um grande número de pessoas, mas chegou o momento que o Senhor quis levá-lo. Carlos já vinha num declínio do seu estado de saúde e com um problema renal que requeria diálise e outras complicações, e finalmente essa semana o Senhor o levou, a despeito da nossa preferência, da nossa oração. O Senhor faz assim porque Ele é o conhecedor daquilo que realmente é bom, agradável e perfeito, não é? Nós temos nesse momento na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar de uma homenagem póstuma. Homenagem é algo que a gente fala favoravelmente em relação a alguma pessoa, não é? E é póstuma porque é relativo a alguém que já faleceu. No que me diz respeito, já que eu estou usando da palavra, Carlos Alberto, ou seu Bebetão, como nós chamávamos, eu acho que ele gostava do apelido, e ele era assim um cidadão do mundo, não é? Ele ficava um tempo aqui, um tempo no Brasil, e onde ele tinha os seus interesses familiares mais próximos. Mas foi muito marcante a presença dele no início da nossa igreja. Nós nos reuníamos ainda ali no Fellowship Hall, e Carlos sempre foi um indivíduo assim muito forte de opiniões, muito reto, muito enérgico, e eu creio que o melhor momento, tanto é que eu lembro até hoje, isso deve ter sido já os seus 25 anos atrás, o melhor momento de convívio com ele, foram muitos momentos, aniversário de igreja, festa, churrasco, várias coisas, aniversários, mas o melhor momento para mim, da vida com Carlos, foi um dia após o culto, quando ele veio me dar uma bronca. Olha que interessante. Bronca não é sempre uma coisa ruim. Bronca muitas vezes, se é feita por alguém que te ama principalmente, é uma coisa muito boa. Eu não lembro bem o contexto, não lembro sobre o que eu tinha pregado, mas ele chegou no fim do culto, me segurou assim pelo braço e falou assim: mas meu irmão, você está muito pessimista, tem que melhorar, tem que ser mais otimista. Olhando para Jesus, você não tem que ser tão pessimista assim. Eu não gostei muito da observação que ele fez. Eu achei pelo menos 10 razões de por que eu deveria ter sido pessimista. Mas olha que interessante como que as coisas boas, elas permanecem no nosso coração. E aquilo permaneceu no meu coração por todos esses anos. E eu louvo a Deus, porque Deus usou, e eu espero que quem está me avaliando no dia a dia não me ache tão pessimista igual eu fui naquele amanhã, ou costumava ser antes. E esse foi o meu contato mais significativo com o Carlos. Muitos outros, muito agradáveis. E eu tenho o desejo de convidar a família agora, não sei se todos se sentiram à vontade, mas seria tão bom se os familiares viessem adiante, porque eu sei que Daniel preparou uma homenagem, um videoclipe sobre o avô, e seria muito interessante que vocês participassem de perto, e depois eu vou pedir que subam à plataforma, onde eu quero brindá-los com 2 textos da Palavra de Deus. Vamos orar, e aí estaremos então prontos para a mensagem de hoje. Será que é possível pedir que a família venha? Agradeço muito a todos. Aqui,
Não, aqui nos primeiros bancos, tem bastante lugares, e tem, nos primeiros bancos aqui, Sheila já está bem situada, dá para ver bem a tela, não é? E eu vou pedir a um dos nossos diáconos que controle a luz aqui, para todos podermos usufruir desse videoclipe que foi preparado. Alguém poderia cuidar da nossa iluminação da capela? Eu agradeceria muito por esse momento. Obrigado, Mário. Muito obrigado. E a mesa pode iniciar a projeção assim que for possível. Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Now your burden's lifted and carried far away, and precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus and live. And like a newborn baby, don't be afraid to crawl. And remember, when you walk, sometimes we fall. So fall on Jesus, fall on Jesus, fall on Jesus and live. Sometimes the way is lonely and steep and filled with pain. So if your sky is dark and pours the rain, then cry to Jesus, cry to Jesus, cry to Jesus and live. Oh, and when the love spills over and music fills the night, and when you can't contain your joy inside, then dance for Jesus, dance for Jesus, dance for Jesus and live. And with your final heartbeat, kiss the world goodbye. Then go in peace and laugh on glory's side, and fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus and live. Fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus and live. Vou pedir à família que suba a plataforma e lidos os 2 textos da palavra. Eu vou pedir à igreja, então, após a leitura, se coloque em pé e nós vamos impor as nossas mãos, estender as nossas mãos e pedir a bênção do Senhor, bênção de consolo sobre aqueles que sofrem.
Podem subir, queridos. Como está, Chico? Assim. Eu usei a palavra consolo e usei a palavra sofrem. Eu tenho a impressão que muitos de nós pensamos, estamos convencidos que nós temos algum poder na elaboração de sentimentos de consolo nos corações. Uma boa palavra, um bom sorriso, um bom abraço, sinceros de coração, darão conta da dor de um coração que sofre. Este é um grande engano. Na verdade, o nosso Deus, Ele tem, ao longo dos anos e na história, nos mostrado que isto é um trabalho, isto é um ministério, o consolo, que só Ele pode realizar. Eu tenho a impressão que muitos de vocês receberam muitos abraços, muitas palavras sinceras de consolo, de carinho. E nós devemos fazer isto. Nós devemos fazer isso. Na tarde de sexta-feira, pastor Jonas e eu fomos até lá na Deia. Arnon não tinha chegado ainda do trabalho, deixando nosso abraço, nossa oração, nossa lágrima. E é o melhor que nós podemos fazer. Mas esta é a palavra do Senhor, que Ele, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai das misericórdias e Ele é o Deus de toda consolação. E Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos dEle, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ele consola. Essa é a minha segurança. Eu já passei por essa situação de dor mais vezes que eu gostaria de ter passado na minha vida. E todos aqui estamos num caminho onde nós não podemos evitar passar por situações assim. Nós não podemos. E que cada um de nós possa levar no coração esta certeza, uma fé enriquecida com o fato de que só Ele consola. Receba o abraço, família querida, família Cabreira, família Arnaud, família Simone. Recebam sim, vocês são tão amados, recebam, retribuam o carinho e a gentileza. Mas no íntimo do seu coração saibam que esse é o tipo de dor que homem algum pode amenizar, porque o consolo é obra do Senhor. Nós vamos orar por isto. Mas eu quero deixar um trecho que eu considero assim dos mais alegres da palavra do Senhor. Foi escrito por Paulo, a primeira carta sua aos Tessalonicenses. As pessoas esperavam, os novos convertidos, eles esperavam que Jesus iria voltar logo. Só que começou a passar o tempo e começou a ficar claro que o plano de Deus não era que Jesus voltasse naqueles dias. Alguns irmãos e irmãs começaram a ficar idosos, doentes e morrerem. E aqueles que ficaram para trás ficaram assim muito confusos, porque embora não havia nenhuma promessa de volta imediata do Senhor, pelo contrário, Jesus tinha deixado muito claro que ninguém sabia o dia ou a hora que Ele iria retornar. As pessoas começaram a confundir. Na realidade, elas estavam colocando fé numa tradição que se desenvolveu no meio da igreja e não na palavra de Deus. Então havia essa tristeza e o Espírito de Deus, assim, ele clama aos irmãos através do apóstolo Paulo, dizendo assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, isto é, os que já partiram, para que vocês não se entristeçam como os outros, que não têm nenhuma esperança. Ou seja, não entrem no jogo do mundo. Todo mundo, ao perder um ente querido, fica triste, mais triste do que deve muitas vezes, porque uma tristeza gera outra e outra está passando a sua tristeza, você cruza com alguém da família que está triste, aí você fica triste tudo de novo, e aí você está triste, alguém que já está consolado chega perto de você e fica triste de novo. Isso fica um espiral assim que o Senhor tem toda a intenção e o poder de evitar. E Ele diz, por quê?
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e os ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Olha que remédio, que coisa linda, não é? Eu li antes que o Senhor é quem nos consola, e agora Ele nos dá a palavra da consolação, através da qual nós podemos consolar o coração do outro. Não tenham dúvida, tristeza vai existir. Estou aqui segurando as minhas lágrimas, não é? Mas ao perceber a lágrima no olho, no coração do irmão, principalmente vocês, da família, consolem-se uns aos outros com esta palavra. Fica triste não. Bebetão está voltando com o Senhor. Ele já está gozando dessa alegria antes de nós. Vamos nos alegrar no fato de que Ele está lá no paraíso, segundo a história de Rico e do Lázaro, Ele está lá na presença do Senhor, e lá gozando de um corpo livre de dores, de tristezas, e até injusto, né? Nós estamos aqui tristes por causa dele, ele está nem triste nada com a gente, está ótimo, ele está achando maravilhoso, e esperando o encontro com vocês, a quem Ele tanto amou. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para os seus corações, e eu quero pedir à igreja que se ponha em pé, e que todos os irmãos tenham seu coração cheio de misericórdia nessa hora de dor, estendam as suas mãos. Eu vou pedir ao pastor Jonas que venha e que ore por nós, nos representando perante o trono da graça, para o nosso Senhor, nosso Deus. Vamos estender as mãos, queridos, abençoando, conforme o Senhor nos tem ensinado na sua palavra. Soberano e eterno Deus, nós estendemos nossas mãos sobre a família enlutada, Senhor, na esperança que o Teu Espírito Santo é o Consolador, é aquele que vai enxugar as lágrimas, é aquele que vai trazer gozo e alegria, pelo fato de saber que Carlos Alberto está com o Senhor. Amém. E um dia juntos estaremos lá, Senhor, Amém. reinando, nos alegrando e louvando ao Senhor. Amém. Mas neste momento, Pai, existe dor, existe tristeza, e como o Teu servo disse, não existe um homem capaz de consolar, de enxugar as lágrimas. Esse trabalho é o Senhor que faz, Senhor. Sim, Senhor. Ó Deus, Faça, Senhor. leva embora toda tristeza e toda alegria, e enche esses corações com a plena certeza, Senhor, que o Senhor está cuidando deles, que o Senhor vai consolá-los, que o Senhor vai alegrar o seu coração, na esperança de Jesus, ó Pai. Amém. Nós como igrejas pedimos, Pai, que as Tuas mãos de graça e de misericórdia estejam sobre os Teus queridos, os Amém. Teus amados, Amém. usando de graça, de misericórdia e de consolo. Amém. Essa é a nossa oração, Senhor, que nós fazemos humildemente no nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Paizinho querido, Paizinho amado, o Teu servo está lá cuidando de coisas tão importantes da família. Pedimos que o Senhor o traga, Senhor, protegido, e durante a sua estadia, Senhor, guarda o pastor Bebeto, Senhor. Amém. Livra ele de assalto, livra ele de enroscada, livra ele de cilada, Todo Senhor, mal, Senhor Deus, e livra traga do o mal. seu avião guardado, Senhor, porque Ele está lá, Senhor. Nós precisamos dEle, e nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. 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 Bless you, Dani.
Vamos dar sequência ao nosso culto e vou pedir, Nath, que saia com os nossos pequeninos. Eu não sei quantos têm tido a alegria de receber as newsletters que a Natália tem mandado. Eu sei que os pais e as mães recebem. E tenha nessas boas notícias, lindas notícias, tenha nisso um motivo para estar orando pelas nossas crianças e também pelos nossos jovens que estarão saindo ali para a classe com a Marília em inglês. Aqueles jovens que estiverem aqui, que preferem ouvir a mensagem em inglês, vão ter a sua assistência ali espiritual. Muito bom, eu quero dar sequência ao culto, conforme eu disse, fazendo uma pequena recapitulação daquilo que nós temos visto. E na semana passada nós nos detivemos num assunto um tanto difícil, controverso, num certo sentido, que é sobre a dimensão dos pecados. A controvérsia, pecado é tudo igual, pecado tem maior, tem menor, maior consequência ou não. E eu tenho a impressão que caiu bem no coração da igreja, que na realidade todo pecado tem o seu veneno. Se tivesse alguém que fosse um monopecador, quer dizer, só pecava daquele jeito, pode dizer o nome aí, gula, ou mentira, não fazia outra coisa na vida, só pecava numa área só, sem Jesus iria para o inferno, não tem jeito, verdade? Ou qualquer outra variedade de pecado. A questão é que nós pecamos de múltiplas formas, e todos os pecados têm essa propriedade de gerar condenação eterna, e através da redenção de Jesus, glória a Deus, é que nós fomos libertos. Um fato que nós não podemos negar é aquele que nos diz que certos pecados têm uma consequência muito mais destrutiva nesta vida. Destrutiva sobre quem o pratica, destrutiva sobre quem foi vitimado pelo pecado da pessoa, e isso é algo que nós não podemos lembrar. Um outro exemplo, aquele que solta uma notícia falsa, por exemplo, isso gera muita dificuldade, muitas vezes, não é verdade? Mas não se compara com aquele, por exemplo, que tira a vida de uma criança de propósito. O abalo é maior, a dor é maior, as consequências sociais são maiores sobre aqueles que sofreram a perda, aquele que praticou o crime. Não é verdade, irmãos? Então, nós vimos nesta moldura, nós vimos o fato de que o Senhor chama um certo pecado que as várias traduções definem como o pecado da soberba, da arrogância, do orgulho, da presunção, o pecado intencional, o pecado que aquela pessoa diz, eu tenho o desejo de cometer, a mim pouco me importa se Deus gosta ou não, eu vou cometê-lo. O pecado da insubordinação, tudo isso forma uma coisa só, que a gente pode chamar de soberba. E lá no Salmo 19:3, o Senhor usa o seu servo para escrever, guarda da soberba o teu servo, para que ela não se torne o meu Senhor. Mostrando esse aspecto que soberba, pecado intencional, pecado que nós queremos praticar e praticamos, pouco nos importando com o que diz a palavra do Senhor, tem essa propriedade de tomar conta da vida da pessoa. E ele diz, o Senhor fazendo assim, livra da soberba o teu servo, para que ela não se assenhoreie de mim. Então serei íntegro e ficarei livre da grande transgressão. Muito importante guardarmos em mente. Esse foi o pecado que foi capital na existência de Lúcifer, que se transformou em Satanás, e os seus anjos, aqueles que foram soberbos contra o Senhor, foram punidos de igual maneira, estão destinados às chamas eternas. Bem, logo, nem durante a semana, no próprio domingo, eu recebi alguns ensinos, às vezes sob a forma de protesto, às vezes sob a forma de acrescentando o que foi pregado. Isso é muito bom,
Muito, muito bom. E a Andréia me chamou no domingo à noite para orar pelo Carlos, que ainda estava conosco, e ela perguntou mais ou menos assim: mas pastor, e os outros pecados? O povo tem mesmo que saber que tem que buscar santidade, isto é, tem que aprender a como lidar com o pecado e escapar dele. É verdade, eu espero que isso tenha ficado claro. Não ficou muito claro, ela não disse isso, mas eu senti que eu precisaria esclarecer mais sobre os demais pecados, não é? Então a minha resposta foi: nós vamos falar mais sobre o assunto na próxima semana, e aqui estou eu para cumprir a minha promessa e tentando ser de utilidade para os irmãos, não só academicamente, mas que essa palavra pudesse ter um impacto na minha e na sua vida, no nosso caminhar. Amém? Bom, antes de eu começar a falar a respeito do assunto, eu vou dizer sobre o que eu não vou falar nessa noite. Eu não falarei nessa noite sobre o pecado contra o Espírito Santo, ou também chamado por Jesus em Mateus 12, 30, 32, de a blasfêmia contra o Espírito Santo, que o Senhor diz claramente que é um pecado sem perdão. Eu devo precisar de mais ou menos um mês de estudo para entender bem. Esse é um daqueles mistérios da palavra de Deus que eu não estou nem prometendo que eu vou fazer isso nessa fase da vida, porque tem tanta coisa em cima do muro aí para a gente resolver nesse final de ano. Mas eu prometo aos irmãos que um dia, se o Senhor não me levar logo para a glória, eu gostaria de esclarecê-los, ou então um futuro pastor da igreja vai esclarecer, vai ficar com essa herança para trazer para vocês. Não há nada de muito temível, apenas que é algo sobre que nós não queremos fazer nenhum tipo de afirmação imprudente. Vocês entendem isso, não é? É melhor permanecer no espera do que ouvir uma porção de superficialidades e más opiniões. Eu creio que esse é nosso papel diante do Senhor, de conduzir bem o rebanho do Senhor. Outra coisa sobre a qual eu não vou falar é sobre o pecado para a morte. Talvez seja a mesma coisa. Isso é mencionado lá em 1 João 5,16, onde ele diz mais ou menos assim, eu não estou lendo o trecho todo, porque esse não é o assunto principal, onde diz alguma coisa assim: se você vir o seu irmão cometendo um pecado que não é para a morte, você ore por ele, porque o Senhor o perdoará, dará libertação, etc. Mas se o teu irmão estiver cometendo um pecado para a morte, eu não digo que você deve orar por ele. É um outro trecho bem difícil. E talvez tenha algo em comum com a questão do pecado contra o Espírito Santo, mas vocês saibam que eu não estou entrando nessa área hoje por absoluta incompetência da minha parte, porque eu não me preparei na palavra para falar a respeito deles. Eu tenho algumas opiniões, mas vocês não estão aqui para saber a minha opinião, é verdade? Você quer saber a opinião do Senhor, verdade? Então podem inclinar o coração, porque o resto que eu vou falar, eu me debrucei sobre essa palavra e eu tenho um recado muito bom da palavra do Senhor para vocês, tá bom? Muito bem, primeira coisa, pecado está ligado, essa palavra pecado está ligado à necessidade de confissão. Verdade? Essa é uma palavra para crentes em Jesus. Eu creio, me parece que aqui nós temos pessoas todas que um dia nasceram de novo, então aqui em família nós podemos dizer isso. Pecado é algo no qual nós não devemos nos endurecer, nós não devemos guardar, não devemos dar desculpa para ele, mas devemos confessar. Necessidade, por que confessar pecados? Primeiro, por uma necessidade interior. Olha que coisa interessante, nós vimos isso na história do rei Davi, que nós contamos na semana passada, que teve um pecado de soberba, e prontamente ele sentiu no coração que ele deveria confessar o seu pecado. Todos vocês lembram? Alguns devem se lembrar, não é? Então, eu queria lembrá-los de um dos trechos favoritos meus, raramente eu passo 1, 2 domingos sem mencioná-lo, Ezequiel 36, onde o Senhor nos diz, profetizando sobre o novo nascimento daqueles que viriam depois daqueles tempos, pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele diz assim, que eu vou lavá-los com água pura, eu vou dar para vocês um novo coração, eu vou dar para vocês o meu espírito, e eu vou colocar em vocês o desejo de não pecarem, ou o desejo de obedecer às minhas leis. Então, um crente que está fora da lei, se é crente
crente mesmo, crente com Q maiúsculo, Uau, vocês me assustaram agora nesse silêncio. Será que esquecemos tanto português que ninguém sabe que crente não é com Q, mas é com C, não é? Bem, então o crente não... O Espírito Santo tem esse ministério que tem sido descrito como o seu principal job description. Ninguém dá um job para o Espírito Santo, mas ele tem esse ministério de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, irmãos, ele convence. Eu creio que a grande mensagem contida nessas instruções preliminares aqui é que nós saibamos como lidar com o pecado, baseado nas promessas do Senhor. Agora, sobre o convencimento interior de que algo precisa ser feito quando eu peco, o Senhor cuida disso. É verdade ou não? É verdade. Quando às vezes chega uma pessoa para mim, pessoas que convivem comigo, e dizem, olha, isso não está certo, ou então, posso te falar alguma coisa? Posso fazer umas feridas de amor em você? E eu já sei, ele já está sabendo. O pecado já se tornou visível, e ele vai falar, eu já sei. A maioria das vezes eu já sei. E às vezes tudo que a pessoa precisa fazer é colocar os pingos nos is para que o meu procedimento seja bom. Então essa é a primeira razão, há uma necessidade. Nós perdemos a paz. Nós perdemos, é como andar com uma pedrinha no sapato. Aquilo precisa ser tratado. Segunda coisa, para que nós tenhamos garantido o nosso livre acesso a Deus e possamos assim obter a sua misericórdia e a sua graça. Porque o pecado, amados, ele corta o nosso acesso a Deus. Ele corta, não tem que permanecer cortado, porque o Senhor proveu o meio. Ele proveu para nós a possibilidade de confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo, Ele perdoa e Ele purifica, e nós estamos com tudo restaurado outra vez. Mas isto é uma necessidade que precisa ficar clara ao povo de Deus. Algumas pessoas, eu tenho conhecido algumas ao longo da minha vida, talvez uma delas sou eu mesmo, algumas vezes que eu me lembro, são assim muito, muito rigorosas consigo mesmo, e pecam, e até sabem que Deus perdoa, ou até ora que Deus perdoe, mas como assim que ela não se perdoa a si mesma? Vive assim num complexo de culpa, vive numa tristeza, como se aquilo foi o fim do mundo, como aquilo foi assim o desastre dos desastres, que aquilo não vai ter. E este não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é nós sabermos que mesmo as coisas mais radicais que alguém possa fazer em vista do seu pecado, por exemplo, um jejum, ela tem perante o Senhor a aceitação não pelo sacrifício que nós fazemos, mas porque esta atitude de chegarmos ao Senhor e dizer ao Senhor, eu quero jejuar por mim, eu tenho sentido pressões de Satanás nessa área, o Senhor valoriza a nossa confissão a Ele. Deus não tem em si mesmo, não vê em si mesmo o valor em que nós passemos fome diante do jejum, se bem que jejum é abster-se de comida, abster-se de atividade sexual, abster-se de sono. A Bíblia fala das 3 variedades, conforme o caso. É como se a pessoa diz assim, não, eu vou estar aqui na frente de batalha, lutando ao lado do Senhor, para que Ele me dê poder de vencer este pecado. Por que razão isso? Eu estou resumindo para vocês um longo trecho de Isaías 58. 59, ele entra, depois de dizer esta ideia sobre jejum, o Senhor dizendo, é assim o jejum verdadeiro, que vocês ajudem o pobre, que vocês estendam a mão ao necessitado, que você limpe o teu proceder, que vocês levem Deus a sério. Deus dá assim lindo, leia, lição de casa, leia Isaías 58. E aí ele começa, pois este povo arrasou entre si, dizendo, de que vale orar, de que vale jejuar, de que vale tudo isso? Porque o Senhor não responde, o Senhor diz, não é assim. A mão do Senhor não está encurtada ou aleijada para não poder ouvir ou salvá-los, nem o seu ouvido ficou surdo para não poder ouvi-los. Mas são as vossas iniquidades, os vossos pecados, que por causa deles Deus encobre o rosto para não ouvi-los.
Então é necessária a confissão dos pecados para que nós tenhamos acesso ao Senhor. Para que nós possamos ter acesso pela sua misericórdia e obter graça que nos ajude no tempo oportuno. Você vai estar mantendo, eu vou estar mantendo o meu relacionamento com o meu Senhor e nós vamos só derivar coisas boas a partir daí. Amém, queridos? Muito importante, não deixa para depois. Eu oro depois. Chega no fim do dia, aí eu ponho tudo num pacotão e oro. Nesse dia, Senhor, sabe que eu pequei em tantas coisas, verdade? Então, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Pula na cama e dorme. A coisa não se processa assim. Então eu queria encorajar os irmãos, encorajar-me, à medida que nós caminhamos, pedirmos ao Senhor, me dê sensibilidade à voz do Teu Espírito Santo. E se o Espírito diz, filho, você pecou, esteja onde esteja, pare algum instante aquela atividade importante que você pode estar fazendo e coloque-se diante do Senhor e confesse o seu pecado e peça, Senhor, perdoa-me. Por que razão? Porque eu não quero perder o contato com o Senhor, eu não quero perder a bênção do Senhor, eu não quero perder a orientação do Senhor, eu não quero perder a direção do Senhor. É suficientemente grande o motivo para que eu confesse o pecado? O que vocês acham? Não, eu pequei, para mim pouco me importa que Deus não me oriente, que Deus não esteja satisfeito comigo, Ele está triste, a mim pouco me importa, eu vou seguindo a vida. Isso é pensamento de quem não conhece a Deus, verdade ou não? Quem conhece a Deus sabe, isso não está bom. Não, mas eu pequei, mas o pecado que cometeram contra mim é muito maior. Então, não entre nessa. Cuide do teu lado. Eventualmente, quando nós temos um pecado onde um relacionamento com outra pessoa está envolvido, os dois acabam errando. Eu não conheço uma situação onde eu tenha tido uma discussão com alguém chegado e que só outra pessoa errou. Eu acabo me estourando, eu acabo falando o que não devo. Não é assim mesmo, amados? Cuide da sua parte para com Deus. E não poucas vezes o Espírito de Deus vai dizer, e agora você vai e peça perdão para o teu irmão também. Mas esse é um outro assunto, tá? Bem, o terceiro assunto, e eu creio que aquele onde nós vamos parar, a terceira razão, nós estamos vendo razões por que temos que pedir perdão dos nossos pecados. Primeiro é pela nossa própria necessidade do nosso espírito. Aquilo vai trazer e restaurar a paz no nosso relacionamento com o Senhor. A segunda coisa é para termos livre acesso ao nosso Deus e gozarmos então das bênçãos que Ele nos confere por andarmos lado a lado com o Senhor. Todo mundo claro sobre esse? O terceiro motivo, e eu creio que esse é o que me toca mais de perto, porque eu sou uma pessoa, e eu acho que você é também, que sobre todas as coisas, tendo como um fator motivador básico em um grande número de coisas que eu faço, isso não quer dizer ser irresponsável, mas eu almejo ter alegria. A vida tem sentido se eu sou uma pessoa alegre com aquilo que eu faço. Se eu completei uma tarefa, se eu estou envolvido numa tarefa, se eu aceito em me entrar numa tarefa, o que quer que seja, sempre existe uma pergunta silenciosa no meu ser: isto vai resultar em alegria? E o homem vive em busca disso. Eu não quero impor isso para você, talvez você esteja muito feliz sendo triste, aí você precisa ter tristeza para ficar alegre. É uma contradição muito grande, não é? Isso é um jogo de palavras estúpido só. Mas nós queremos essa satisfação de viver, sim ou não? Nós queremos usar bem o tempo nesse planeta, significa ser alegre, ter este gozo, ter essa força, que aliás vem do Senhor. Neemias nos diz isso no capítulo 8. Ele pega um povo assim tão entristecido, tão chororô, tendo construído um templo que era tão inferior ao que o templo costumava ser antes, e ele vai com aquele desejo de celebrar, nós conseguimos alguma coisa, e ele chega, ei, parado aí com essa tristeza, não vos deixeis entristecer, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Tem um detalhe: confissão de pecado e abandono do mesmo tem tudo a ver com gozarmos alegria. Não é possível uma pessoa gozar de alegria se
tem pecado encravado, confessado em sua vida. Eu espero com isso estar dando para vocês, para mim mesmo, um bom motivo para não trivializar essa questão de confessar pecado ou não. O pecado cometido, o Espírito Santo nos mostra, é pecado confessado. Para o que você está fazendo, conforme está dizendo, estava no computador, para um pouquinho, sai de lado, você não precisa se produzir todo, vestir roupa branca ou qualquer coisa. Onde você está, fale com o Senhor, confesse o pecado, peça graça para deixá-lo. Tá bem? Eu quero ler para você a base daquilo que nós acabamos de dizer, que confissão de pecado é para que nós gozemos a alegria completa. No início da primeira carta de João, ele escreve assim, a partir do capítulo 4, se você tem a sua Bíblia acesa ou aberta, como você preferir, esse texto diz assim: escrevemos, nós, João escrevendo àquela igreja, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Uau, olha que coisa! Eu imagino numa situação onde, num mundo ideal, todo mundo é redimido pelo sangue de Jesus. Ainda assim nós poderíamos cometer erros, não é? Por que eu estou certo? Porque a palavra nos leva a pensar isso. Esse é um outro assunto muito complexo. Mas durante o milênio, Jesus reinando fisicamente, e vai ter pecado no mundo ainda. Já pensou? Então, nós estamos expostos a isso enquanto vivemos nessa natureza de pecado. Nós tropeçamos em muitas coisas. Então ele diz, eu estou escrevendo para que a sua alegria seja completa. Então eu fico pensando, se aquela crentalhada toda do mundo, todo convertido, prestasse atenção nisso, fala, gente, nada importa mais do que ler este primeiro capítulo de João. Porque a minha alegria está bombardeada, a minha alegria desceu pela tubulação faz tempo, e eu quero reaver a minha alegria. Eu estou fraco porque eu estou sem alegria, e eu quero buscar do Senhor a receita. E ele diz, isto eu escrevo para que vocês tenham, nós tenhamos alegria completa. Plim plim, 2 pontinhos, e ele vai nos contar o que é isso. Você está interessado em saber, não? Eu estou muito interessado em saber e pedir graça que o Senhor me dê para que eu pratique essa palavra. E ele diz assim, vou ler outra vez, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma, nenhum pecadinho, nada. Deus é luz perfeita, Deus é santo, perfeito. E eu quero introduzir aqui uma comparação, uma parábola que eu acho que nos ajuda muito. É como se Deus fosse a central termonuclear, a central elétrica, onde a energia é gerada. Ok? Ele é muito mais que isso, mas na minha ilustração eu tenho que usar ilustrações humanas, compreensíveis. Então Deus é a central, a fonte da energia, fonte da luz. E nós somos as lâmpadas. Essa ilustração, para que eu não pareça um plagiador, ou sou um plagiador honesto, seja um plagiador honesto, eu ouvi do meu pastor. E venho, estou repetindo para vocês, como muitas outras, e não tenho vergonha de dizer isto, que eu acho que a ilustração é muito boa. Deus a central elétrica, central de produção de energia, nós as lâmpadas. Bem, todos nós, lâmpada é uma coisa em geral frágil, não é? Tem umas lâmpadas mais durinhas atualmente, mas elas quebram. Não facilita muito que lâmpada quebra, não é? Então, nós nascemos, passamos a existir no supermercado, na loja de lâmpadas, onde Satanás era o dono. Então nós nascemos e fomos descobertos por Jesus como mortos nos nossos delitos e pecados. Uma lâmpada morta não gera luz. Essa é a nossa condição antes de virmos para Jesus, sem capacidade de gerarmos luz. Mas essa falta de capacidade não é porque queimou, porque rompeu o filamento, não é isso. Hoje em dia as lâmpadas não tem mais filamento, não é? Essas lâmpadas chiques aí que, enfim, não vamos entrar por aí não. Então, nós não conectados a Jesus, não brilhamos. É fácil de entender. Por que essa lâmpada aqui em cima de mim, que pega o meu cantinho do olho aqui, e por que ela está brilhando?
Ela está conectada. Mas pastor, ela não está conectada direto na central elétrica. Está sim. Está sim. Por quê? Existe aí toda uma fiação, existe um sistema que eu nem vou tentar explicar para vocês, porque eu não sou o melhor na área, que conduz direto para a fonte de produção de energia que mantém essa lâmpada acesa. Sim ou não? Direto. Lá na central de energia, onde isso é produzido, onde essa energia é produzida, existe um fluxo contínuo de elétrons que corre por esses cabos e no sentido contrário da corrente elétrica, algo que eu nunca compreendi, e que chega naquela lâmpada que está conectada e ela, plim, e ela acende. Se você tira a mesma lâmpada do soquete e fica com ela na mão, você pode cansar de dar ordem para a lâmpada brilhar, mas ela não vai brilhar não. Brilha, gente. Lâmpada, brilhe. Brilhe. Eu não vou gritar mais que isso, que vai só machucar minha garganta, que já está meio inflamada. Não adianta. Por quê? Porque a conexão se perdeu. Ele está dizendo para nós, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, isto é, que nós estamos conectados a Ele, mas andamos em trevas, é uma lâmpada apagada, nós estamos mentindo. Se nós dissermos, mas eu estou com Deus, estou caminhando com Deus, estou em comunhão com Deus, mas cadê o amor, a alegria, a paz? Está tudo, está guardado, mas que eu estou com Deus, eu estou. A gente telefona, às vezes visita, às vezes fala com um crente, e como é que está? Lá no Brasil, vimos alguns velhos amigos. Como está você? Estou bem. Tudo bem com Deus? Tudo bem com Deus. E que igreja você está frequentando? Não estou frequentando igreja nenhuma. Não pode estar bem. Porque o rei diz que uma evidência de que nós estaríamos bem é estarmos ligados ao corpo de Cristo, ao qual Ele ilumina. Ele traz luz sobre o seu corpo. Eu não estou dizendo isso para julgar as pessoas, mas para dizer que está bem é muito fácil. A questão aqui é que ele está pedindo uma prova consistente de que você está bem. E essa é a prova consistente. Se estamos nele, nós andamos na luz, como ele está na luz. É automático. É automático. Se fosse possível, e ninguém vai fazer isso, existem os interruptores, vai ser mais fácil, né? Então, se Flérida ou se Meirinha for ali atrás, tem um interruptor logo atrás daquela coisa. Eu sei que o Mário Sérgio foi lá, desligou na hora que eu pedi e foi pique aqui, a luz apaga. Interruptor ou interrompedor, devia chamar assim, um português mais descritivo. O que ele faz? Ele de alguma forma, ele interrompe a corrente. Ele interrompe a corrente. Ele pode ser fininho como um fio de cabelo, mas se ele for suficientemente interrompedor e parar a corrente, a lâmpada apaga. Sim ou não? E esta é a ilustração que eu queria deixar para vocês sobre o pecado. Muitas vezes eu estou me perguntando, puxa, onde foi parar aquela alegria? Onde foi? E nós temos resposta fácil, porque você anda trabalhando demais, ou porque você não está comendo doce, e não estou mesmo, porque você está se privando de coisas boas, e nós encontramos outras razões, as pessoas nos dão outras razões. Parece naquele salmo, acho que é o 137, onde o povo, alguém que escreveu, lá no cativeiro da Babilônia, ele diz assim, nos cativeiros da Babilônia, o salmista escrevendo, no cativeiro, os nossos captores chegavam para nós e pediam, cante um dos cânticos de Sião para nós. Mas nós não dava para cantar. Lá nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, nas árvores. Deixa lá pendurada, não tenho gozo de cantar. Já se sentiu assim alguma vez? Não dá vontade de cantar. Não é que eu queira viver escravizado pela minha vontade, mas a lâmpada apagada não gera alegria que leva ao louvor. Não gera alegria. E nós vivemos escravos das nossas
confabulações mentais, e nós procuramos explicações, e nós temos pessoas de boa vontade que nos dão explicações, e se a explicação que a ser dada não é essa, meu irmão, você está afirmando que está sem pecado, mas você está se enganando a você mesmo. Estou continuando a ler 1 João capítulo 1. Porque se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo, e Ele vai perdoar o pecado, vai tirar o cabelo que está lá interromper, vai ligar o interrompedor para que ele seja desconectado, e veja só, Ele vai perdoá-lo dos pecados e purificá-lo de toda a injustiça. Será que é assim de verdade? Eu sei que a igreja tem ouvido muito essa verdade, mas no duro, gente, é assim que nós temos andado? Nós temos que andar assim, considerando o pecado algo muito sério, muito sério. Tem um autor de um livro que Débora e eu lemos, amamos, não só um, dois também. O autor chama Frank Peretti, nem sei se existe mais, chama O Mundo Tenebroso. Dá para mim, na minha opinião, creio que da Débora também, a melhor visão sobre o papel da oração na vida do crente. Tremendo, tremendo. É como assim uma forma de ficção, mas ele ilustra de uma forma tão clara o fato de que, quando nós andamos conectados na videira, conectados na central elétrica, o Senhor nos dando da sua luz através das nossas vidas, nós estamos dando força aos emissários, mensageiros de Deus, aos anjos do Senhor. Nós oramos e a coisa acontece, nós pedimos e Deus atende, nós caminhamos em vitória com o Senhor, resumidamente. Mas quando nós pecamos, e eu acho que muitas vezes, nós pecamos irresponsavelmente, com a ilusão de que o pecado vai render algo bom, mas nunca rende nada bom. Pecado machuca, pecado fere, pecado tira alegria, pecado destrói. Pecado é o elemento através do qual Satanás age no mundo para roubar, matar e destruir. E conforme aquele texto, que eu não sei o autor, é um texto em inglês, é mais ou menos, ele diz assim: o pecado sempre vai me arrastar para mais longe do que eu queria ir, vai me segurar lá mais tempo que eu queria ficar, e vai me fazer pagar mais caro do que eu pensei que iria pagar. É isso, não existe nada de glamuroso no pecado, ainda que seja sugerido por estrelas e astros do cinema, ainda que Brad Pitt venha e demonstre toda a sua classe e tudo. Uau, que legal, vou seguir esse cara. Não, amados, a palavra do Senhor nos adverte que se nós não andarmos em retidão, conectados na luz, nós não vamos ter comunhão uns com os outros, nem com mulher. Não, eu tenho amizade só, tem pessoas que me entendem, continua sendo amigo meu, mesmo quando eu estou longe do Senhor. Isso não é verdade, eu sei a verdade é por pouco tempo, por misericórdia sua. Porque logo quebra a ponte, ninguém aguenta uma pessoa que está acumulando pecados na sua vida. Ninguém me aguenta, eu não me aguento. Então o Senhor nos ensina que a alegria completa é algo que nós só gozamos se Deus é a fonte da alegria. E é um texto tão conhecido, quando o Senhor, assim, horrorizado, Deus como que erguendo as mãos aos céus, clama aos povos, dizendo assim: gente, vejam que coisa horrível que eu acabo de constatar. Este meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, ou a fonte de energia elétrica de que eles precisam, e cavaram para si suas próprias cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. Deixaram a mim a iluminação, uma lâmpada, deixaram de ser uma lâmpada LED, essas caríssimas que vendem lá no Home Depot, e se contentaram em ficar com uma velhinha daquela bem fininha e tentando iluminar o seu caminho. Isso não funciona assim. Substituir o Senhor por outra coisa, permitir que outras atrações na vida, sejam elas materiais. O Senhor nos ensina que não devemos acumular tesouros na terra, porque a ferrugem e a traça destroem, os ladrões arrombam e roubam. Ele nos ensina que ninguém pode servir a 2 senhores. Entende o que eu quero dizer? Quando Deus é trocado, é em função de um propósito pecaminoso do meu coração.
Quando eu troco porque vai existir alguma vantagem financeira, quando eu troco o Senhor, trocá-lo significa tirá-lo do trono e colocar uma outra motivação no trono. O que está acontecendo? Eu estou vislumbrando a possibilidade de que eu posso, fora do Senhor, obter alegria. Isto é uma coisa irreal, amados. É irreal, ou não é? É irreal, amados. Vamos nos deixar renovar por essa palavra, de que Ele é a fonte da sua alegria. Ninguém pode servir dois senhores, Jesus diz, pois vai odiar a um e amar ao outro, se dedicar a um e desprezar ao outro. Eu ando meio assim, a igreja está meio vazia, não acho a igreja boa, etc. Eu estou andando, até um coração frio. Coração frio para o Senhor significa eu estou andando em desprezo ao Senhor. E a razão de você, de mim, qualquer um de nós, termos sido envolvidos, sermos ou estarmos envolvidos em uma nuvem negra dessa, de desprezarmos o Senhor, é porque nós estamos servindo a um outro Senhor. Peçamos ao Senhor que sonde os nossos corações e mostre adúlteros, vocês não sabem que a inimizade do mundo é amizade do mundo, é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, isso é Tiago 4. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Senhor tem ciúmes de nós, ao nos ver correr uma outra carreira que não seja tendo o Senhor no primeiro lugar. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, Ele fugirá de vós, diz o Senhor. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E o Senhor nos diz em Hebreus 3, que nós passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos firmemente até o fim à confiança que tivemos no princípio. Esta é a grande coisa. Há momentos da nossa vida em que Deus nos põe à prova. Todos nós fomos, estamos sendo ou seremos testados. Não estou dizendo tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas Ele testa. Por algumas razões, o Senhor observa, Ele vê coisa que às vezes até outros seres humanos conseguem ver também, mas Ele vê muito melhor porque Ele olha o coração. Ele olha e fala, eu preciso pôr esse meu filho, essa minha filha num teste, uma prova, uma sondagem de coração, quase como uma endoscopia que a Tina vai fazer, nós estamos orando por ela, não é? Tem que olhar lá dentro. Tem que ver o que está, de fato, quem é que está sentado no trono da nossa vida. É uma linguagem de monarquia, espero não estar ofendendo a convicção política de ninguém, mas ela impressiona bem isso. O rei é soberano, ele é absoluto, o trono é do rei. As coisas fora dessa ordem, elas são atrapalhadérrimas, as coisas entram num ritmo de autodestruição, é como se acionasse um piloto automático que vai levar o avião cair de bico lá nas rochas. Não funciona assim. Então o Senhor sonda os corações por duas razões, pelo menos que eu lembro. Primeiro, para que nós saibamos, lá no íntimo do nosso coração, que de fato, naquele dia, naquela prova, nós podemos dizer, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Ou nos levar à convicção dizendo, Senhor, nesse dia, 24 de novembro, eu devo confessar por essa prova pela qual eu passei, que o Senhor não está no trono da minha vida. Para quê? Para levar um raio no meio da cabeça? Não estou no trono, então morra! Não é isso. Ele quer nos mostrar onde nós andamos para quê? Para nos levar ao pé da cruz, onde nós podemos confessar o pecado. Deus confessa se você confessa esse pecado, Deus perdoa esse pecado? Ele perdoa e purifica de toda a injustiça. Oh Deus, perdão, Ele nos leva ao quebrantamento. Que coisa horrível, eu ter usurpado o trono, coloquei a mim mesmo no trono da minha vida. Senhor, mas o Senhor me perdoa. E Ele perdoa, essa é uma razão. Ele nos mostra o acerto, o caminho do acerto, e assim Ele nos restaura. E restaura o fruto do Espírito de Deus. Restaura o brilho da lâmpada, se você permitir. O maior de todos os exemplos disso que eu estou dizendo
Eu usei como a escritura brevemente para exemplificar as outras coisas que eu falei. O maior, há quem diga que este é o texto áureo. Áureo é o texto de ouro do Antigo Testamento. Eu não sei sobre isso, mas como vocês podem ver, a respeitabilidade desse texto é muito grande. E é um texto que não é desconhecido para os irmãos. E a minha esperança é que o Espírito Santo que está entre nós possa usar do conhecimento que você já tem, com a leitura que eu vou fazer, alguma explicação talvez para ilustrá-lo melhor, mas que o Espírito Santo de Deus possa usar isso fortemente no nosso coração. Nós vivemos dias de apostasia, irmãos. Deus tem sido trocado por notas de $1 hoje em dia. Verdade ou não? Pessoas estão deixando Deus no último vagão, estão andando numa atitude de arrogância. O pecado da arrogância, da soberba, tem imperado no mundo em que nós caminhamos, como se não fosse existir amanhã, mas vai existir um amanhã. Então, em bom tempo, eu queria dizer para mim, para vocês, eu queria pregar para mim, para vocês, que nós tenhamos temor da palavra do Senhor. Temor, eu creio que eu disse isso no último domingo. Essa palavra temor tem sido descaracterizada da palavra de Deus. Porque nós vivemos num tempo onde o humanismo prevalece no mundo, porque Deus não é o Senhor. No sistema do mundo, o homem é o Senhor. Se Deus convém ao homem, então tudo bem, senão ele que vai buscar sua turma. Não, o homem em primeiro lugar. Por causa disso, um desdobramento dessa filosofia maligna, porque a verdade é que Ele é o Senhor. Um desdobramento é um Deus aguado para satisfazer o homem. Então, nesta ideia de agradar o homem, a palavra talvez aquela que tem sido mais descaracterizada, se não uma das que tem sido mais descaracterizado, é o temor do Senhor, ou temer o Senhor. Tem assim uns pedagogos que em comentários viu que você não aguenta ler, porque eles torcem, distorcem, fica parecendo um pretzel, sabe essas coisinhas que tudo torcidinho assim, que a gente come, comida de judeu? Muda tudo, descaracteriza. É quase como se Deus tivesse que pedir desculpa. Deus está pedindo para vocês terem temor ao Senhor. Isto não é assim. Ele nos ensina para termos temor a Ele, porque é bom o temor do Senhor. Salmo 19 nos fala sobre isso. O temor do Senhor é limpo e Ele alumia os olhos. Ele nos ensina onde está o bom caminho. E com tantos significados para a palavra temor, não, temor é respeito, é veneração e tudo. Não, a palavra temor, sabe o que ela quer dizer? Temor. Quer dizer ter medo de. É isso. Não, mas Deus não quer que os filhos tenham medo. Ele quer que quando devemos ter medo, nós tenhamos medo. Ele quer que nós o amemos, Ele quer que nós o servamos com alegria de coração, e quando estamos endurecidos contra Ele, Ele quer que nós tenhamos temor dEle, porque a sua mão pesa sobre o ímpio, e pesa sobre o filho desobediente. Não há nada novo no que eu estou falando. Eu não estou buscando nenhuma originalidade em ser mais radical do que outros pregadores. Os outros pregadores que pregam uma versão soft, diet de Deus, estão torcendo a palavra, creiam nisso. Tenham medo, tenham temor de endurecer contra o Senhor. Tenham temor. Vejam só a palavra que eu ia repartir com vocês. Esse exemplo áureo do Velho Testamento, que está em Gênesis capítulo 22. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que é a história de Abraão. O background, como que traduz essa palavra? Sinceramente, eu não consigo. O background. Quem não sabe o que é background, levanta a mão. O pano de fundo. Isso, o pano de fundo da história é mais ou menos o seguinte. Um dia Deus chegou para Abraão, alguns itens apenas, porque a história é longa, muitos capítulos de Gênesis, e eu vou encurtá-la, mas não vou adulterá-la, vou contar um texto que diz respeito à mensagem de hoje. Em Gênesis 15:1, por alguma razão, Abraão estava com muito temor, muito medo de situações, e o Senhor já chega a ele e diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Todo mundo sabe a função do escudo?
protetor contra a lança, contra a flecha, contra a pedra, contra o que for. Eu sou o teu escudo. Eu sou, Abraão, o teu grandíssimo galardão. É uma palavra meio esquisita, essa galardão, que a gente não usa muito, mas se eu pudesse traduzir numa linguagem do nosso dia a dia, é assim: Abraão, eu sou aquele que te defende, e eu sou o teu grande tesouro. Você não tem nada melhor que eu na terra. Está claro isso? Isso foi dito antes, no início da história de Abraão. Numa outra situação, onde o Senhor mandou os seus mensageiros para a destruição de Sodoma e Gomorra, e a história eu não vou poder entrar, então o Senhor estava como que refletindo com Ele mesmo, e Ele deixa escapar. Essa palavra está lá em Gênesis capítulo 18, a partir do 17. E Ele fica, o Senhor estava fazendo algo que ninguém sabia. E Ele diz assim, e eu vou esconder de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Nós somos abençoados por causa de Abraão, o pai da fé. Eu vou ficar quieto? Eu vou contar para ele. Esse é o teste de um bom amigo, não é? Deus dizendo, não, eu preciso abrir meu coração com alguém. Você tem o desejo de abrir o coração com alguém? Você vai abrir o coração com um amigão seu, né? E isso é confirmado lá na frente pelo profeta Isaías, quando ele fala assim, você porém, ó Israel, meu servo, Deus falando, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de recantos mais distantes, eu chamei e disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, amigo de Deus. Tem algo melhor? Tem um hino bonito que a gente canta, faz tempo que não cantamos, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Precioso, precioso. Fica aí na sugestão do louvor para a próxima semana, para a próxima oportunidade. O nascimento de Isaque, que foi prometido pelo Senhor, ele falou, eu vou dar um filho para você e para a tua mulher, Sara, e vocês terão um filho. Isto foi feito, e isto aconteceu 25 anos depois da promessa. Você já esperou por alguma coisa por 25 anos? Eu acho que ninguém esperou tanto tempo, né? É duro esperar, gente, é duro. Eu sou o tipo da pessoa que prefiro receber um não na cara do que eu receber um espero. Espera aí, não, dá um tempinho aí, e etc. Eu já tenho, acho que isso tem a ver com ansiedade, tem a ver com o pecado que eu tenho que confessar, seja o que for. Eu não gosto de esperar. Você gosta de esperar? Algum mentiroso para levantar, mas eu adoro esperar, pastor, porque nós somos assim, né, gente? Calma, não deixa eu parecer o único bandido do filme aqui. Nós não gostamos de esperar, isso é uma antítese do nosso desejo de sermos deuses, igual o Salmo nos diz. Porque nós queremos controlar a coisa no nosso tempo, na nossa forma, da nossa maneira, não é verdade? Então, Abraão foi esse homem cheio da graça de Deus, Deus deu graça para ele, esperou 25 anos, e Isaque, o filho dele, acabou nascendo a um homem, Abraão, com 100 anos de idade. Abraão gerou Isaque quando ele tinha 99 anos, e passaram alguns meses, e Isaque nasceu quando ele tinha soprado a velhinha de 100 anos de idade. E a sua velhinha, Sara, tinha 10 anos mais jovens. 89 foi gerado Isaque, e com 90 anos ela teve o seu filho, o filho da promessa, o filho que veio do seu próprio ventre, cumprindo a palavra do Senhor. Tudo isso nós já sabemos. Eu queria só chamar a atenção da sua perspicácia na palavra de Deus. Veja só, Deus se compraz, Ele se alegra de conduzir as coisas de forma que o seu povo entenda que Ele foi, Ele é e Ele sempre será o Deus para o qual não há impossíveis. Nós não podemos manipular Deus. O Senhor é Deus do impossível? Então sara esse câncer aqui. Então cuida daquilo lá. Então Deus não obedece às minhas ordens. Mas Ele se compraz. É um agrado, um desejo do Senhor que os olhos do seu povo sejam abertos e nós vejamos que para Deus não há impossíveis. Não há. Eu poderia dar tantos exemplos da palavra de Deus, seria um exercício exaustivo. Mas de todos eles o maior, quando Maria, coração cheio de submissão, recebe o aviso de que ela daria luz a um filho, ela diz, mas como será? Eu não conheço varão, eu sou uma virgem, eu não tenho... E o anjo diz assim, minha filha, para Deus não há impossíveis.
não é? Esse é o exemplo mais magnífico que eu conheço, mas muitas vezes o Senhor faz assim. Ele faz assim nos nossos dias, no dia a dia. Pastor Jonas e Arlen estão fazendo duro um trabalho exaustivo, que se Deus quiser, em nome de Jesus, amanhã terá fim, não é? Com vitória. Estão trabalhando duro num projeto. E à medida que as coisas vão se apresentando como mais difíceis, os prazos vão acabando, a hora vai, o relógio vai correndo, e está chegando um feriado. O feriado não é só no Brasil, não. Todo mundo começa a escapar, cada um pula por uma janela, ninguém vai trabalhar e fala que vai aparecer, não aparece. Essas coisas todas. Então gera uma certa angústia no coração de quem está correndo atrás dos prazos, é verdade ou não? Então, numa certa altura, eu estava perto, só bicando ali, só pescando aquilo que eu poderia aprender da história. O pastor João disse uma coisa interessante. Fala assim: Arlen, pode sossegar o coração, porque Deus, Ele se agrada de nos mostrar que Ele é um Deus dos impossíveis. E é uma grande verdade. Vocês querem saber? Eu já dei o exemplo para vocês. Vocês não conhecem muitas velhinhas de 89 anos ficando grávidas, fazendo o seu enxovalzinho de nenê. Conhece? Alguém já conheceu alguma? Alguns velhinhos preocupados com o fundo de college para o filhinho que ainda não nasceu. E qual é a sua idade, por sinal, meu senhor? É 99 anos. Isso não existe. Verdade? Então eu quero contar para vocês algo. Nós damos glória a Deus porque Isaac foi o fruto de uma promessa e Deus a cumpriu. Eu quero dar razões para você glorificar mais ainda o Senhor. Veja só, a palavra nos diz assim, que Abraão teve um filho com Agar, a serva, um filho que não era dos planos do Senhor, e o seu nome foi Ismael, e Isaac nasceu 13 anos depois. 13 anos de espera. Ou seja, quando Abraão coabitou com Agar, ele era um homem que ainda podia gerar filhos. Verdade ou não? O filho de Agar, Ismael, nasceu de um modo natural. Alguém diria, por que já não teve um filho, então aproveitou e Sara estava ali? Bom, Sara já não podia gerar. Menopausa já era coisa de história, já estava tinha ficado registrado num livro, etc., o que for. Não sei se mulher registra o dia de que entrou na menopausa, o que for. Mas ela já estava, era uma carta fora do baralho. Ou seja, era impossível para ela gerar um filho. Mas Abraão ainda poderia gerar. Ok? Então vejam só, Deus põe Abraão para esperar 13 anos. E aí a palavra nos diz agora em Hebreus, no capítulo 4, e diz assim, não é Hebreus, é Romanos capítulo 4, ele nos diz assim: Abraão com toda a esperança, em esperança creu, conforme lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Então Abraão, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava com cerca de 100 anos de idade. Mais de 99. Ou seja, Deus aguardou para mostrar como Ele é o Deus dos impossíveis. Ele aguardou que Abraão entrasse na andropausa também. Ele esperou de propósito. Quando Abraão podia dar esse testemunho, não é um testemunho muito que muitos gostariam de dar, mas diz assim, gente, acabou. Toda a possibilidade de Deus cumprir a promessa, acabou. Não tem jeito mais. Vocês estão me seguindo, não? Agora vejam que coisa interessante. Mesmo assim ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido na fé, e isto lhe foi creditado como justiça. Mas o grande milagre, ele foi feito na realidade pelo Senhor no corpo de Sara. Vejam só, da palavra do Senhor. Sara deve ter ficado bem jovial para dar a luz a Isaac. E é uma inferência que todos nós aqui, é tão bom falar para um auditório de adultos, porque raramente alguém fica vermelho com alguma coisa que eu falo, né? Então eu não quero que isso seja uma prerrogativa de trazer coisas vergonhosas e inadequadas. Mas vejam só que interessante. Para uma mulher dar à luz, para uma mulher amamentar, porque ela amamentou Isaac,
Outras reformas tiveram que ser feitas, além de simplesmente dar uma condição para um útero atrofiado, sem endométrio, não tinha mais nada lá, tinha só cicatriz. Outras coisas aconteceram, vejam só algumas que a gente pode estar de acordo. Não foram somente o útero e os ovários que ficaram jovens. As glândulas mamárias também, para dizer o mínimo. Porque ela passou a ter leite para amamentar o seu filho. E eu acho que a pele também, a beleza feminina também, de uma forma geral, as formas do corpo também. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Ih, pastor está navegando, nadando na maionese. Não, não estou. Não estou. Vejam só, no ano anterior ao nascimento de Isaac, existe um grande dado histórico na Bíblia, que é a destruição de Sodoma e Gomorra, lá do alto onde morava a família de Abraão, com as suas tendas ali, e Sara. Eles viram a destruição lá no Vale do Jordão, no Vale do Mar Morto, a destruição que Deus trouxe sobre Sodoma e Gomorra. Por algum motivo eles disseram, uau, coisa horrível, vamos mudar para Cádiz, vamos mudar para outra região. E foram na direção do deserto de Cádiz, onde eles passaram a habitar. Abraão tinha uma porta de fraqueza que era de medo e a outra porta de fraqueza de mentira. Ele costumava soltar uma mentirinha aqui, ali e tal. Anos antes ele tinha soltado uma mentira de que Sara era sua irmã. De fato ela era meia-irmã dele. O pai dele, Terá, tinha gerado Abraão de uma mulher e tinha gerado Sara de uma outra mulher. Mas ele contava isso como uma meia-verdade, porque na verdade ele tinha medo que pela beleza de Sara, isso muitos anos antes, que Sara pudesse ser cobiçada por alguém, até vão me matar para ficar com a minha mulher. Talvez não devo chamar isso de medo, talvez muitos de nós sentíssemos da mesma maneira, vão levar a minha pombinha aí, eu vou ficar a ver navios, ou vão querer me matar, alguma coisa do tipo assim. Mas vejam que interessante, um ano antes de Isaac nascer, Sodoma e Gomorra destruída, a família se muda em direção do deserto de Cádiz, e moram algum tempo numa localidade chamada Gerar, e Abraão dizia a todos que Sara, sua mulher, era na realidade sua irmã. Então sabe o que aconteceu? Um dia passou por ali, sobrevoou a área, um gavião chamado Abimeleque, que é um título genérico como Faraó, é um título genérico como Dario, é um tipo genérico de rei, de sua majestade. E esse homem, que era um rei dos filisteus, ele olha para aquela formosa velhinha de 89 anos de idade, só pelanca, e ele se encanta pelas pelancas dela. Você acha que isso é provável? Não foi assim. Ele olhou para ela e falou assim, quem é aquela lindeza? E Abraão, minha irmã. Ah, é tua irmã? Então tá bom, então eu vou casar com ela. Se apaixonou pela mulher. Ou seja, Deus estava... Irmãos, a palavra de Deus não quer neutralizar a tua capacidade de pensar. Não faça isso. Não sacrifique o teu raciocínio com uma das coisas mais lindas que Deus colocou. Deus transformou o corpo de Sara. E eu acho que de Abraão também. Deve ter ficado assim mais carequinha, legal, perdeu um pezinho. Eu não sei, na sua extensão, mas Sara certamente. De outra maneira, ela não teria sido capaz de gerar o seu filho, conceber o seu filho, ela não teria sido capaz de amamentar o seu filho, e a sua beleza física não teria, aos 89 anos de idade, encantado um rei dos filisteus a tomá-la para ser a sua esposa. Será que eu alcancei alguns apoios na minha lógica? Isso é óbvio, não existe como negar isto. Ela se transformou numa... Mas não vou começar a dizer muito termo, senão é hora de levar um beliscão da mulher, né? Mas ela ficou uma gata, ela ficou uma mulher nova, renovada. E deem glória a Deus por isso, amados. Porque Deus, Ele não vai agindo atabalhoadamente, produzindo promessas e cumprindo. Não, você pega qualquer retrato, entra na internet, retrato de Sara com Abraão e com Isaac, tem lá um menino todo luzidio assim no colo, e Sara e Abraão, dá até pena de olhar. Uns velhos todo carcomido, todo assim, e não foi dessa maneira.
Porque Deus fez dessa maneira encantadora, pela qual nós temos que dar glória a Deus. E eu preciso de 5 minutos para terminar. Porque o Senhor, depois de todo esse background, depois de todas essas coisas, Deus põe Abraão à prova. Isaac nasceu. Todo mundo ficou besta naquela família. Sim ou não? Eu teria ficado besta. Eu teria ficado. Completamente, Isaac fazia, desfazia, tudo era lindo. Era lindo, maravilhoso. Era uma delícia o perfume das fraldas sujas de Isaac. Tudo que ele fazia. O nome Isaac quer dizer riso, sorriso. Porque ele trouxe tanta alegria. Deus trouxe tanta alegria dando Isaac àquela família, que qualquer coisa estava boa. Oh, riso querido, você é o riso da minha vida, o riso do meu coração. E tudo nos indica que o Senhor, ao chamar Abraão de lado e dizer: Abraão, tome seu filho, seu único filho, porque ele não confundia as coisas, o filho da promessa era Isaque, não Ismael. Tome o filho a quem você ama. Falou: puxa, mas Deus estava pisando mesmo na ferida, não é? É teu único filho, é o filho que você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali. É aquele monte, aquela colina, onde posteriormente, séculos depois, Salomão construiu o templo do Senhor. Você vá àquele monte e você sacrifique esse menino. Uma longa caminhada, longa. Eu procurei trazer o dado para os irmãos, mas era muito disparatado. Num lugar da internet eu achei que são 256 quilômetros, no outro achei que era 90, no outro era 70, eu não sei. Eu sei dizer que não era uma distância pequena. Você vá e sacrifique-o ali como holocausto. Sabe o que é um holocausto? É algo que você oferecia para Deus, uma oferta, um animal, alguma coisa, e que tinha que queimar até as cinzas. Não podia ficar nada. Tinha outras formas de sacrifício que ficava e tirava a carne e dava para o sacerdote. Vocês lembram disso, né? Os levitas viviam disso, o sacerdote. Nesse caso não. Esse é o holocausto ao Senhor, ninguém comia nada, virava cinza. Eu quero que Isaac vire cinza. Tá certo? O Senhor estava pondo Abraão à prova, sim ou não? Qual a finalidade desse Deus fazer isso? Ele, que é o Deus, eu tenho coletado aqui, com a ajuda do Google, eu tenho coletado 39 versículos, onde Deus diz que é abominação matar crianças ou seres humanos para fazer sacrifícios humanos. Deus destruiu reinos porque eles tinham essa prática pagã. Provavelmente, isso é um teólogos, gente com cabeção assim, que entende do que dizem da palavra do Senhor, provavelmente o grande fator desencadeador do cativeiro da Babilônia foi o fato de Manassés ter sacrificado os seus filhos em holocausto. Deus jamais perdoa isso. Não parece estranho que esse Deus que é tão stringent com relação a esse tipo de pecado, horror, agora diz assim: você vai e mate. Isso não faz sentido. A única razão, você pode virar todos os ângulos dessa verdade, é que Isaac havia se tornado um ídolo no coração de Abraão. Amou tanto, o milagre foi tão grande, o menino era tão bonito, ou seja, qual for a razão, aquilo foi subindo em valor no coração do Abraão, e ele pôs Abraão em primeiro lugar. Mas Abraão respondeu, não demorou. Quando o Senhor disse para ele, na manhã seguinte, tudo que indica de madrugada, levantou, pegou tudo para o sacrifício, menos o cordeiro, que o cordeiro ia ser Isaac. Nós conhecemos a história, eu posso abreviar. E levou. E a hora que chega o momento do sacrifício, que dureza, né? O menino pergunta, pai, sim filho, assim, olha, as brasas a lenha estão aqui, altar, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, eu teria desatado a chorar, eu não sei você o que faria. Abraão disse, Deus proverá, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Porque tinha esperança que Deus iria ressuscitar o menino. Mas no seu coração, Abraão matou Isaac.
E os dois continuaram a caminhar e chegaram ao alto do monte que o Senhor tinha indicado. E ali estavam. E ele amarrou o menino, o colocou em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Não toque o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Ou seja, Abraão, você me contou hoje que não há ninguém que se compare a mim no seu coração. Não tem ninguém. Deus nos diz: muito obrigado, Abraão. Deus não louva Abraão, mas apenas diz. Isto nos coloca numa posição de correspondência. Porque eu digo, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu amigo, eu revelo para você os meus segredos, eu perdoo os seus pecados, eu cumpro as minhas promessas, e você anda como quer, você me põe como último vagão do trem da sua vida. Não pode ser assim. Não pode, nem que fosse o segundo, e nem o primeiro. Ele é a máquina que puxa todas as coisas. E o Senhor diz para ele: eu juro por mim mesmo, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. E aí voltou Abraão: porque você me obedeceu. Vocês acham que esse padrão é diferente para nós? Você acha que alguém pode estar aí muito tranquilo? Olha, meus irmãos, vocês acham que eu estaria sendo um bom pastor se eu falasse: olha, vai para casa, é natural que você goste de certas coisas na vida, é natural certos hobbies, é natural, você tem certas paixões, Deus vai entender. É contra a vontade dele, ele abomina, ele não gosta, mas ele é bom. No final de contas ele passa um bleach, um cândida, resolve todo. Isso iria soar como verdadeiro para o teu coração? Fala a verdade. Isso é engano. Sabe o que eu estaria buscando se eu falasse isso? A tua popularidade, o teu aplauso. Estaria buscando assim, com Deus tudo resolve. Tudo resolve. Viva como quiser, porque Deus é bom. Tudo Ele abençoa. Isso não é assim, amados. Não é assim. Eu tenho a impressão que nesse acerto, nessa situação, Abraão fez, ao oferecer Isaque, algo muito mais duro do que se fosse oferecer ele mesmo. Será que os pais aqui concordariam comigo? Abraão foi até o fim. No caso de Abraão, Deus devolveu Isaque para ele. E eu queria dizer para vocês, e o tempo não vai ser possível para mostrar pela palavra do Senhor, que não são poucas vezes onde você entrega o teu Isaque para Deus e Ele não devolve, não. Porque nós colocamos o ídolo errado. Nós colocamos o ídolo todo errado. Todos eles são errados. Mas nós permitimos certas coisas que são tão destrutivas e nós não vemos as coisas como são. E o Senhor diz: isso eu não dou. Isso eu não dou, não. Que filho tem que pede? Pai, dá um ovo. O pai pega e dá um escorpião para ele. Não, você não sabe o que está pedindo, filho. É a história do Davi que eu conto, né? Querendo enfiar o dedinho pequeno, peladinho, vindo da praia, sentado no chão frio, querendo enfiar um pedacinho de ferro dentro da tomada 220. A hora que eu tomei da mão dele, gritou, ficou feio comigo, vermelho, já é vermelho, mas me odiou por ter feito aquilo. Deus sabe o que Ele devolve e o que Ele não devolve. E isso nos coloca numa posição de ter que pedir graça para sermos corações submissos ao Senhor. Às vezes nós vamos sentir dolorido dentro de nós. Às vezes, ao entregar para o Senhor
algum Isaac, nós fiquemos assim, aturdidos, mas e agora, como eu vou viver sem isso? Isso aqui era a alegria da minha vida, isso aqui, como entregar isso para o Senhor? Nós não estamos falando sobre fazer nenhuma forma de penitência a Deus, nós estamos falando sobre colocar o Deus que nos ama no seu devido lugar, permitir que Ele ocupe o trono da nossa vida, porque a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita, e como consequência dele estar no comando, Ele vai fazer o bem para nós, conforme Ele prometeu o bem a Abraão. E a última palavra, esse é um exercício diário, diário, não existe alguém que tenha feito isso. Eu fico imaginando agora, Abraão e Isaac voltaram, Isaac segue algum tempo na sua infância, Abraão olhando e vendo o menino correr, e correr atrás das galinhas, e correr atrás dos porcos, não tinha porco, era judeu, não tem, mas aquela alegria, aquela coisa e tal, aquele gozo no coração dele, aquele desejo de fazer concessão, de tratar o menino só sorvete, de fazer, lá no íntimo de Abraão, uma vez você já colocou esse menino no trono, você viu no que deu, não mais, e isto, eu imagino que tenha sido diário para Abraão. E se não foi diário para Abraão, eu não sei se eu posso afirmar isso. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente, diga comigo, diariamente. Tome diariamente. Ninguém está falando. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou no outro trecho, porque Jesus pregou esta mesma mensagem 8 vezes. Parece importante, não? A mensagem que Jesus mais pregou. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, entregue o seu Isaac, diariamente tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, viver um vidão sem mim, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Que Deus abençoe os nossos corações. Eu tenho a impressão que nós temos aqui algo que é precioso, muito precioso, e que o Espírito de Deus não é do interesse do nosso Deus, que nós esqueçamos essas palavras. Mas a nós cumpre como servos o dever de meditarmos na palavra do Senhor. Verdade? Meditação não é algo que Deus faz, Ele nos ajuda. Mas nós devemos, irmãos, trazer à nossa mente, ao nosso coração, a palavra de Deus e meditar na sua palavra. Amém? Rapidinho, irmãos. Está sem som. Alô? Agora sim. Quando eu casei com a Andréa, eu não tinha nem pai nem mãe. Meus pais já tinham falecidos e eu estava... E o pai dela me tomou como filho. Nas brigas que a gente tinha, divisões, discussões, ele me aconselhava como filho, puxava a minha orelha como filho, e a mesma fazia de tudo. Quando eu me operei do coração, Deus me deu o livramento do milagre, ele foi meu companheiro de conversar. Sentava no sofá, botava o telefone aqui e conversava horas. Ele precisava de mim ter conversado com ele. Minha esposa me pediu e eu negligenciei. E agora eu fico triste e eu peço perdão a ela. Que me perdoe de ter escutado. Porque é como o pastor falou, a gente perde a sensibilidade quando está tudo bem e a gente não vê a importância da necessidade dos outros. E estar ligado à videira é ter sensibilidade de estar com Deus. E botar suas coisas à parte e ver a necessidade do outro que lhe atende quando você precisa, e assim a gente ir na vida, agradando a Deus e fazendo nosso trabalho. Desculpa, mulher. Oh, que precioso, Arnô. Bom, Arnô veio dar para nós a ilustração. O que nós vamos fazer com o pecado? Vamos viver com sentimento de culpa? Vamos deixar que isso nos domine? Não. A palavra diz, vamos repetir junto para Arnô ouvir? Ele sabe. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arnô fez uma confissão aqui diante de Deus, diante da igreja. Bem difícil fazer isso humanamente falando. É a graça do Senhor fortalecendo ele. Vocês acham que o Senhor o perdoa? É próprio do Senhor ser fiel
as suas promessas, amados. Então, Arnô vai sair daqui hoje feliz. Não pela perda do seu Betão, não é isso. A perda dele vai ser um motivo de tristeza por algum tempo. Mas ele vai sair feliz, dizendo assim: tudo foi coberto no meu passado pelo sangue de Jesus. Estou perdoado. Tá bom, filho? Deus abençoe, Senhor Jesus. Arnô, papai, uma vez mais, temos orado já pela família. Que testemunho, que palavra preciosa e encorajadora, Senhor Deus. Nos dá um modelo de como caminhar como povo, Senhor Deus. Admitindo, não ocultando. Como diz Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Leve Francisco Arnô daqui hoje, Senhor, com o coração muito cheio dessa verdade, de que o Senhor o enche da sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E a Deus toda a glória.